Quando alguém fala sobre a queda de Roma, a cena mais comum que vem à mente é a dos bárbaros invadindo os portões, legiões derrotadas e imperadores sendo envenenados em palácios de mármore. Mas a verdade é que grandes impérios raramente desmoronam apenas por causa de inimigos externos. O veneno costuma vir de dentro, corroendo aos poucos até que nada mais se sustenta. E quase sempre a raiz dessa corrosão é o dinheiro. Roma não caiu só por causa de invasões, corrupção ou disputas políticas. Caiu porque sua moeda deixou de ter valor. E a lição desse colapso ainda ecoa em toda a economia moderna que acredita poder brincar com o dinheiro sem pagar o preço. Vamos voltar no tempo. Durante séculos, a espinha dorsal da economia romana foi o denário de prata. Ele começou a ser cunhado por volta do ano 211 a.C., feito com prata quase pura. Era aceito em todas as regiões do império e até além das suas fronteiras. Os soldados recebiam seus soldos nesse formato. Os comerciantes exigiam pagamentos nele. E as pessoas comuns guardavam suas economias nesses pequenos discos de metal. O denário não era apenas uma moeda. Era confiança materializada. Enquanto Roma fosse forte, aquele pedaço de prata também teria valor. Mas governar um império gigantesco nunca foi barato. Era preciso pagar legiões, erguer estradas, aquedutos, financiar guerras e manter a máquina estatal em funcionamento. Por volta do século II depois de Cristo, Roma já estava esticada ao limite. Precisava se defender de tribos germânicas no norte, dos partas no oriente e lidar com revoltas internas. Só que a arrecadação de impostos não acompanhava o ritmo das despesas militares. E então, os imperadores recorreram a um truque tão antigo quanto perigoso: a desvalorização da moeda. Em vez de cobrar mais impostos, sempre uma decisão impopular, começaram a reduzir o teor de prata do denário. Os números mostram bem essa deterioração. No governo de Augusto, o primeiro imperador, a moeda tinha cerca de 95% de prata. No tempo de Caracalla, no início do século III, essa proporção já havia caído para perto de 50%. Quando chegamos ao reinado de Galieno, na metade desse mesmo século, o denário não tinha mais do que 5%. O que antes fora um sólido pedaço de metal precioso virou apenas um disco de bronze, recoberto com uma fina camada de prata. Metal precioso virou apenas um disco de bronze, recoberto com uma fina camada de prata. E o povo percebeu a diferença, tanto no peso quanto na aparência da moeda. A consequência foi imediata. A inflação disparou. O preço de um simples medidor de trigo, que antes custava um único denário, passou a custar dezenas. Essa transformação não foi uma teoria distante de livros de economia, foi um desastre real na vida de pessoas comuns. Soldados pediam soldos cada vez maiores. Comerciantes recusavam moedas adulteradas e preferiam receber em ouro ou até mesmo em trocas diretas de mercadorias. Aos poucos, a economia voltou ao escambo, porque ninguém mais confiava no dinheiro que vinha da Casa da Moeda de Roma. Esse processo virou um círculo vicioso. Quanto menos as pessoas confiavam nas moedas, mais os imperadores tentavam compensar, produzindo grandes quantidades de denários de baixa qualidade. Só que volume não substitui valor. Quanto mais moedas fracas circulavam, mais rápido os preços subiam e mais pessoas perdiam a confiança. O resultado foi um colapso em cadeia, algo que hoje reconhecemos em diversos episódios de hiperinflação ao longo da história. O ápice dessa crise aconteceu no período conhecido como a Crise do século III. Entre os anos 235 e 284 d.C., Roma enfrentou quase meio século de puro caos, invasões constantes, epidemias devastadoras, guerras civis e, por cima de tudo, a falência econômica.
Imperadores subiam ao trono e eram assassinados em questão de meses, um ciclo de instabilidade que parecia não ter fim. Por trás de toda essa turbulência havia sempre a mesma causa silenciosa: um sistema monetário quebrado. Com as moedas cada vez mais sem valor, os impostos eram cobrados em peças que não compravam quase nada. Muitos agricultores preferiram abandonar suas terras a continuar pagando tributos em moedas inúteis. As redes de comércio se desmancharam, pois os comerciantes já não aceitavam o dinheiro oficial. Desesperado, o governo tentou medidas radicais: tabelamento de preços, trabalho forçado e até punições violentas contra quem resistisse. Mas nada disso conseguiu restaurar a confiança. Um exemplo emblemático foi o do imperador Diocleciano. No ano 301 d.C., ele emitiu o famoso Édito sobre preços máximos, fixando valores para mais de 1000 produtos e serviços, desde grãos até o pagamento de trabalhadores. Quem desobedecesse poderia ser condenado à morte. O problema é que não adianta decretar valor se a moeda em si já não vale nada. O mercado negro floresceu e o comércio oficial praticamente parou. A lição era clara: não existe decreto capaz de transformar uma moeda podre em moeda confiável. Com o tempo, Roma desistiu do denário. No início do século IV, Constantino, conhecido como o Grande, introduziu o sólido, uma moeda de ouro de pureza estável. Esse novo sistema trouxe certa estabilidade, especialmente no Império Romano do Oriente, que depois ficou conhecido como Império Bizantino. O sólido sobreviveu por séculos, mas para o lado ocidental do Império já era tarde demais. O coração econômico de Roma havia sido corroído, as legiões não conseguiam mais ser sustentadas e, sobretudo, a confiança, aquele elo invisível que mantém uma sociedade unida, já tinha se perdido. E aqui está a grande virada. A queda de Roma não foi só uma história distante, foi também um aviso para o futuro. Quando o dinheiro perde valor, não é apenas uma questão econômica. É a base da vida em sociedade que começa a ruir. A cada moeda adulterada, a cada promessa quebrada, Roma cavava sua própria cova. E se isso aconteceu com um dos maiores impérios que o mundo já conheceu, por que não poderia acontecer? A verdade é que esse ciclo se repetiu muitas vezes, em diferentes épocas e países. Avançando muitos séculos, encontramos um eco ensurdecedor após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, derrotada, saiu do conflito carregando dívidas imensas impostas pelo Tratado de Versalhes. Para tentar pagar, o governo começou a imprimir notas de papel em ritmo frenético, acreditando que poderia compensar o que devia apenas fabricando mais dinheiro. O resultado? Em 1923, o país mergulhou em uma hiperinflação tão extrema que um simples pão, que antes custava uma única marca, passou a custar centenas de bilhões em poucos meses. As cenas dessa época eram surreais. Trabalhadores precisavam de carrinhos de mão para levar seus salários para casa, já que as notas empilhadas não compravam quase nada. Pessoas que tinham economias guardadas durante toda uma vida viram tudo se dissolver da noite para o dia. Pensionistas passaram fome, famílias perderam sua segurança e, ao mesmo tempo, aqueles que tinham terras, fábricas ou ativos reais conseguiram se proteger. O dinheiro deixou de ter qualquer sentido e o vazio que se abriu acabou alimentando radicalismos que levaram diretamente à ascensão de Hitler, e não parou por aí. Em tempos mais recentes, o Zimbábue viveu uma tragédia semelhante. No início dos anos 2000, em meio a crises políticas, confisco de terras e queda na produção agrícola, o governo recorreu à impressora de dinheiro como solução. O efeito foi devastador. Em 2008, a inflação chegou a níveis tão absurdos que os preços dobravam de um dia para o outro. A taxa anual foi calculada em quase 90 sextilhões %, um número tão inimaginável que nem cabe na vida real.
As etiquetas nas prateleiras não eram trocadas com rapidez suficiente, e o próprio dólar zimbabuano deixou de ser usado. O país, sem outra saída, teve de adotar moedas estrangeiras, como o dólar americano e o rand sul-africano, para manter algum funcionamento da economia. Mais uma vez, o padrão se repetiu. Governos achando que podiam desafiar as leis básicas do valor do dinheiro, e quem acabou pagando a conta foram as pessoas comuns. Assim como em Roma, assim como na Alemanha, assim como em tantos outros exemplos, a confiança se quebrou. E quando a confiança acaba, a moeda deixa de ser moeda. Mas não é preciso olhar só para tragédias extremas para perceber esse padrão. Até mesmo em países considerados estáveis, a lógica romana continua viva. Um bom exemplo é o dos Estados Unidos. Em 1971, o presidente Richard Nixon tomou uma decisão histórica. Desligou o dólar do padrão ouro, rompendo o último elo entre a moeda e um lastro físico. A partir desse momento, o dólar passou a ser uma moeda fiduciária, sustentada não por ouro, mas apenas pela confiança no governo. E como em Roma, a tentação de gastar mais do que se arrecada cresceu sem freios. Nas décadas seguintes, a dívida pública disparou. A quantidade de dinheiro em circulação explodiu e a inflação virou uma sombra constante. Pode até não termos visto carrinhos de mão cheios de notas nas ruas, mas a perda de poder de compra foi clara. Um único dólar em 1971 comprava o que hoje exige mais de 6 dólares. O papel e as moedas continuam parecendo os mesmos, mas por trás da aparência, o valor real foi sendo corroído pouco a pouco. O truque, no entanto, continua sendo vendido como crescimento. Governos anunciam aumentos de salário como se fossem sinais de prosperidade, quando, na prática, o custo de vida sobe ainda mais rápido. Dívidas são apresentadas como investimentos, mesmo quando servem apenas para bancar consumo imediato. E bolsas de valores em alta são mostradas como sinônimo de riqueza, mesmo que a maioria da população mal possua ações. Assim como os imperadores romanos, líderes modernos preferem maquiar os problemas em vez de encará-los de frente. A diferença agora é que o palco ficou maior. A crise de Roma afetava apenas um império, a da Alemanha, uma nação, a do Zimbábue, um país específico. Hoje o planeta inteiro opera sob moedas fiduciárias, com bancos centrais prontos para imprimir trilhões de unidades de papel ao menor sinal de turbulência. Isso significa que o próximo colapso, se vier, não ficará restrito a uma região, ele terá alcance global. E, como sempre, os que mais sofrem não são os ricos que possuem ativos reais, mas as famílias comuns que dependem de salários, aposentadorias e poupanças. Essa é a lição que precisamos absorver. A inflação não é um acidente aleatório, é uma escolha, uma política disfarçada de inevitabilidade. É o imposto invisível que já destruiu impérios por mais de 2000 anos. O verdadeiro patrimônio não está em cédulas ou números numa tela de aplicativo bancário, mas em ativos reais, terras, habilidades, negócios produtivos, recursos que mantêm valor mesmo quando o dinheiro se desfaz. A estabilidade nunca é eterna, e a história está repleta de exemplos de povos que aprenderam isso da forma mais dura. Pense nisso, os romanos do primeiro século teriam rido se alguém dissesse que um dia suas moedas de prata seriam vistas como sucata. Os alemães de 1913 jamais acreditariam que poucos anos depois carregariam salários em carrinhos de mão para comprar pão. E os zimbabuanos dos anos 80, cheios de esperança na independência, não imaginavam que um dia precisariam de trilhões da própria moeda para adquirir um pacote de arroz. Mas, em todos esses casos, a confiança se dissolveu, e com ela, o dinheiro virou pó. A queda de Roma nos lembra de algo perturbador. Sistemas financeiros podem ruir devagar, quase imperceptivelmente,
até que de repente tudo desmorona de uma vez. Quando o dinheiro deixa de ser real, a sociedade como um todo começa a se desintegrar. Contratos deixam de ter valor, o comércio se desfaz, os exércitos se dispersam e os governos perdem legitimidade. Os inimigos externos podem até dar o golpe final, mas a verdadeira morte vem sempre de dentro, guardada no cofre do tesouro. E é aqui que está o ponto essencial. A história pode não se repetir ao pé da letra, mas, se a ignorarmos, ela nos atropela da mesma forma. A crise monetária romana não foi apenas sobre imperadores irresponsáveis ou elites gananciosas. Foi, acima de tudo, sobre a fragilidade do próprio dinheiro quando usado como ferramenta de poder. Essa fragilidade nunca desapareceu, apenas mudou de roupagem, adaptando-se ao mundo moderno. Se existe uma mensagem que você pode levar consigo, é esta. Não confie cegamente em moedas ou papéis que dependem apenas da promessa de governos. O dinheiro em si não tem poder. O que sustenta sua força é a confiança coletiva. E quando essa confiança se rompe, nenhum decreto, nenhum banco central e nenhum império conseguem segurá-lo de pé. É por isso que aprender com Roma não é apenas uma lição histórica, é uma questão de sobrevivência. E se essa reflexão abriu um novo olhar para você, guarde bem, a história continua falando conosco todos os dias. Roma, a Alemanha, o Zimbábue e tantos outros exemplos estão aí para nos lembrar que brincar com o valor do dinheiro é brincar com o próprio futuro de uma sociedade. E assim como já aconteceu antes, quem paga o preço não são os poderosos, mas as pessoas comuns.